Hoje é dia de festa, hoje é dia de revisão. Meu povo, tô chegando aqui muito animada porque hoje nós temos revisão. Vamos revisar? Bora simbora. Gente, hoje a gente vai trabalhar todos os pontos, os mais importantes pontos que a gente viu nesses muitos capítulos, na verdade, deste livro de Profissão de Cuidador, né? Então, gente, de antemão, queria dizer que foi um módulo muito desafiador, né? Aconteceram várias coisas aí, mas nós superamos, nós conseguimos chegar. Sei que não é fácil, não foi fácil a gente passar por esse módulo assim um pouco mais distante, mas sobrevivemos, estamos aqui, vamos adiante, porque tá vindo coisa nova, tá vindo um módulo aí recheado de novidades. Nós vamos para o módulo de noções de enfermagem e aí a gente vai trabalhar coisas mais práticas, coisas mais do dia a dia do cuidador, e aí vocês vão amar, tenho certeza disso, tá? Então já fiquem aqui ligadinhos, já peguem aí o material. Hoje nosso trabalho vai ser como revisão. Como eu disse, vou revisar os principais pontos, tópicos desse capítulo, tá? E eu quero que vocês já peguem o material e já vão aí folheando, dando uma olhada, às vezes uma anotação que você fez, que ficou na dúvida. Esse é o momento da gente retirar essas dúvidas, tá bom? Então, quero que vocês sintam a vontade para me perguntar. Pode me perguntar aí no individual ou mandar no grupo. Às vezes sua dúvida é do seu amigo, então é importante também a gente compartilhar nossas dúvidas, tá bom? Para tudo fluir da melhor maneira possível, certo? Então, quero dar boas-vindas à minha turma 20CDD03. Vamos fazer nossa revisão, vamos embora. Então, vou me diminuir aqui, ficar pequenininha, para vocês ficarem vendo o conteúdo, que é o mais importante, obviamente. Tá? Então, como eu falei, hoje nós vamos fazer revisão do módulo de profissão de cuidador. Para a gente iniciar, queria que vocês lembrassem aí do nosso primeiro encontro. Foi um encontro muito bacana, a gente trabalhou tanto o que é o cuidado, então fizemos uma definição do que é o cuidado, né? Que tudo merece cuidado, que as pessoas ao nosso redor, os objetos, plantas, animais, tudo merece cuidado, mas que o ser humano é o centro desse cuidado. E aí, por isso que a gente precisa desenvolver essas habilidades especiais para conseguir conduzir esse cuidado ao próximo, ao nosso paciente, né, a esse ser humano que está por trás aí de todo esse elo do cuidado. E aí, com isso, nós também trabalhamos quem é o cuidador. Então, a gente viu as principais características que o cuidador tem que ter, vimos a importância de manter a empatia, de se colocar no lugar do outro, vimos a importância da gente sempre entender por um olhar do outro, nunca se colocar à frente das vontades, né? Das nossas vontades, colocar à frente do paciente, deixar o paciente se posicionar, falar por si. Então, são coisas que a gente precisa sim aprender a trabalhar. A importância da gente ter um perfil calmo, tranquilo, de aprender a desenvolver isso à medida que a gente sabe lidar com os problemas, né? De crescer como profissional. Então, a gente fez esse apanhado geral e aí nós vimos esses fundamentos que são importantes para o cuidador. Então, nós trabalhamos, né? Que o cuidar, ele também é perceber a outra pessoa como ela é, com seus gostos, gestos e com suas limitações, né? Muito importante a gente respeitar as limitações do paciente, respeitar as suas deficiências, as suas falhas, né? As suas particularidades e nunca colocar a doença dele, o sofrimento dele à frente da pessoa que ele é, né? Então, antes de ter a doença, ele é um ser humano, está ali, né? Tem suas questões emocionais, tem suas fragilidades e precisa ser respeitado como tal, certo, gente? Então, nós trabalhamos isso aí. E aí, dentro de quem é o cuidador, além de trabalhar o perfil, nós já vimos, né? Que esse cuidador, esse profissional, ele já está lá classificado na Classificação Brasileira de Ocupações, né, no CBO, e inclusive isso lhe garante direitos trabalhistas, onde a gente trabalhou lá o módulo, o capítulo de direitos trabalhistas e vimos inclusive os tipos de contrato que o cuidador pode ter, né? Quem lembra aí, a gente trabalhou que o cuidador ele pode atuar no domicílio, pode atuar em casas, né, de apoio, casas de descanso, para os idosos, pode trabalhar no âmbito
mais hospitalar, cuidando daquele paciente, acompanhando o paciente de maneira autônoma, né, fazendo plantões e tudo mais. Então, nós trabalhamos isso e isso foi possível de acordo com a implementação da profissão de cuidador, né, deu mais uma segurança para que esse profissional tenha mais autonomia, à medida que ele foi classificado, implantado na classificação brasileira de ocupações como uma profissão reconhecida pelos órgãos regulamentadores, né? Então foi muito importante essa aquisição para nós, né, profissionais da área de cuidado. E aí depois nós trabalhamos também outros capítulos onde a gente viu as consequências, né, de quando o cuidador é um familiar. Então trabalhamos que quando o cuidador ele é familiar, a gente precisa saber manejar melhor, né? Se você por acaso se vê na situação de ser um cuidador de alguém da família, né? Cuidado com os conflitos familiares, os desequilíbrios emocionais, né? Acaba que quando é um familiar tem muito mais desenvolvimento de elos emocionais muito fortes, né? Isso faz com que às vezes o sofrimento seja maior, né? Às vezes fique sobrecarregado, não tenha atividade de lazer, adquira problemas na vida profissional. Então, muito cuidado, tem que ter atenção. Quando o cuidador é um profissional e está atuando como profissional dentro da família, isso tem que ficar claro que ele está ali para trabalhar como profissional, mas que ele também tem que ter momentos de lazer, tem que ter momentos de descanso, né? Porque não dá, é muito fardo, é muito pesado. E aí depois nós começamos a trabalhar a parte das legislações, né? Então a gente começou a trabalhar as legislações. Então a gente trabalhou lá, vocês trabalharam até com o professor Márcio, que deu uma mãozinha na parte de legislação de idosos, né? Então vocês viram que toda legislação, gente, é um conjunto de regras, é um conjunto de leis que são impostas, implementadas, e aí a partir dessas leis se criam estatutos, né? Se criam aí legislações em que a população ela deve seguir para respeitar essas pessoas que estão acobertadas por lei. Então, a gente tanto trabalhou a parte de legislação de idosos, né, a importância do cuidador saber os direitos dos idosos, e aí eu quero que você vá lá no capítulo, releia e reveja, como a gente também trabalhou as legislações para a criança. Lembra que vimos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vimos ali os direitos dos cadeirantes, né, dos idosos de maneira geral. Então, muito importante que a gente saiba que nós também estamos amparados legislativamente, por leis, certo? E aí, a gente também trabalhou muita coisa, né? A parte da relação interpessoal. Então, nós vimos a importância da gente estabelecer elos, estabelecer vínculo. E aí, a gente viu como manejar esse vínculo com o paciente, né? Sempre dando confiança e recebendo essa confiança, sempre tentando estreitar mais e mais esses laços, como a gente lidar também com a família, então como fazer esse elo entre a família e o cuidador, né? Respeitando também os momentos entre família, mas sempre buscando o melhor para o seu paciente, com respeito, né? Com ética, sem fofoca, sem conversa, e como lidar também com a equipe que está por trás desse paciente, né? Então, a gente vai precisar se relacionar também com os outros profissionais que estão ali para cuidar desse paciente. E a confiança, ela tem que estar presente, o amor, o diálogo, né? A compaixão, que é a empatia, que é se colocar no lugar do outro, porque conflitos eles vão existir. Mas se a gente tiver aí esse elo entre esses outros atributos, a gente consegue enfrentar esses conflitos, tá, gente? E aí, dentro desse cenário de saber lidar e ter relação interpessoal, a gente também trabalhou a equipe multidisciplinar, né? A importância que cada profissional tem na vida do paciente, o médico lá com o seu papel de fazer diagnósticos, de ajudar também na prevenção, de tratar aquele paciente, a equipe de enfermagem nos cuidados da enfermagem, e aí vocês também vão aprender alguns cuidados que vocês podem desenvolver como cuidadores, tá? A fisioterapia, de repente, ajudando o paciente da reabilitação, né, a melhorar os movimentos, a voltar a andar, quem sabe. A nutrição auxiliando demais na parte da alimentação, né? Terapia ocupacional e fono, trabalhando aí a reintegração desse paciente, né? A cognição, a fala. Então, são profissionais que podem atuar em conjunto e que a gente deve sim se relacionar da melhor forma possível, porque vocês vão ser o porta-voz desses pacientes. E aí depois nós trabalhamos dentro dessa equipe multidisciplinar também, né?
que tem muito a ver com a parte de equipe, de se relacionar, a comunicação. Então, é muito importante que a gente saiba se comunicar, né? E saber se comunicar é ter empatia, né? É gerar estímulos, é perguntar. Eu tô falando isso aqui ao senhor, o que é que o senhor entendeu? O senhor entendeu o que eu falei, né? Às vezes isso faz toda a diferença na comunicação com o paciente. O tom de voz é importante, a maneira como a gente fala, como a gente se expressa, nosso corpo ele fala, né? Então, às vezes a gente tá falando, não, tô bem, não tem nada não, mas seu corpo tá dizendo que você não tá bem. E as pessoas que estão lá lhe reconhecendo veem ao seu redor, veem a sua aparência, né? Seu excesso lá de estresse, apesar de estar dizendo que está bem, mas o corpo fala. Então, muito importante a gente lembrar que para se comunicar bem com o paciente, com a equipe ou mesmo com o familiar, a gente precisa sim se colocar no lugar do outro, né? E saber que nossa voz fala, mas que o corpo também fala e que a gente vai precisar respeitar também as nossas expressões, né? Saber também não apenas falar, mas se expressar de maneira correta. E aí depois nós trabalhamos um capítulo que foi massa, que foi sobre qualidade de vida, né? Então a gente viu a qualidade de vida na infância, a importância do bebê receber alimentação saudável, o aleitamento materno, de ter direito à brincadeira, a passeios, banhos de sol, a ter um sono adequado. A infância ela é uma fase que traz muitas coisas, né? Muitas descobertas, novidades, e para essa criança crescer saudável, a gente precisa dar qualidade de vida para ela. E a qualidade de vida da criança vem aí com todos esses pontos que a gente viu. Além disso, nossos amores da terceira idade também precisam de qualidade de vida, obviamente, né? Então é muito importante para eles a convivência social, socializá-los com outros idosos, de repente um grupo de idosos, um grupo de forró dos idosos, né? Ou mesmo ir para a calçada conversar com um colega, né? Com um amigo. Agora em tempo de pandemia tá mais difícil, mas isso ajuda muito pro idoso, né? Ter alimentação saudável, praticar exercícios quando ele consegue ter saúde mental, né? Fazer atividades que façam com que ele desopile, desestresse. E aí, para isso, ele precisa estar realmente confiando em você, tendo esse elo que a gente viu a importância, né? Então, por isso que a gente... Muito importante isso, gente. Deixa eu até voltar aqui, porque a gente começa a trabalhar, vocês estão vendo que o nosso material ele é todo preparado de uma linha de raciocínio, né? Primeiro a gente aprende a relação interpessoal, se comunicar, e depois a gente vai começando a ver como aplicar isso, né? E aí, quando a gente falou a qualidade da memória, a gente trabalhou também a importância da gente estimular o paciente. Às vezes até o paciente que já sabe que tem um problema de memória, que já tem uma deficiência, um déficit de memória, mas por que não trabalhar para ajudar a estabilizar essa perca de memória ou também ajudá-lo a não perder a memória que ele ainda tem, né? Então, estimular o paciente a fazer caça-palavra, jogo da memória, charadas, de repente aprender um novo idioma, né? Fazer aqueles diários que eu digo para vocês do dia, para no fim do dia ele recapitular o que ele fez, relembrar o que ele fez. Muito bacana, mostrar fotos antigas, todas as dicas que eu dou. E aí, falamos também sobre rotina, gente. A importância da gente estabelecer rotina, até para melhorar essa memória. Quando o paciente ele tem uma rotina, né, ele se adapta àquilo e aí isso vai gerar menos estresse, menos ansiedade, menos instabilidade emocional, menos insegurança, tá? Principalmente para crianças também que tenham problema de autismo, de déficit de atenção, TDAH, certo? Porque vão precisar dessa rotina. E aí os idosos nem se falam, né? Os idosos com Alzheimer lá, com algum já quadro demencial, o estabelecimento dessa rotina é muito importante. E aí, já agora, recentemente, a gente trabalhou sobre a psicologia do idoso, né? A importância da gente fortalecer aí a autoestima desse idoso. Apesar de, às vezes, ele estar cabisbaixo, se olhar como um incapaz, a gente fortalecer esse elo e ir atrás, incentivar, mostrar para ele que ele ainda pode, né? Também vimos, ultimamente, os estágios de desenvolvimento infantil, né? Segundo o nosso grande estudioso Piaget, né? Que trabalhou aí, dividiu esses estágios infantil em 4 fases. A fase sensório-motor, que é de 0 a 2 anos, onde a criança começa a entender o mundo através dessas sensações, né? Depois de 2 a 7 anos, na fase pré-operatória, ela já entende o mundo através da linguagem, das imagens, já começa a falar. Já de 7 a 11 anos, ela começa a ter a fase operacional concreta, onde entende o mundo através dos seus pensamentos lógicos, né, do que ela já aprendeu até agora. E, por último, a fase operacional formal, né, que é de 11 até a vida adulta, onde essa criança e adulto já vai entender o mundo através desses pensamentos, né, e do raciocínio científico que ela desenvolveu.
Então, a gente viu isso recentemente, tá fresquinho aí ainda, né, gente, essa parte. Também vimos recentemente a importância da gente garantir uma segurança domiciliar ao paciente, né? Então, o paciente seguro é aquele paciente que não só tem acesso a um banheiro adaptado, a um banho seguro, a prevenção de quedas, mas também a uma alimentação saudável, uma alimentação segura, a higiene, a lavagem das mãos. Então, lembrem aí que a segurança domiciliar não vai só apenas falar sobre colocar lá uma grade numa cama, colocar um banheiro adaptado. Não, também quer dizer que o paciente se sinta seguro do seu lado emocional, na alimentação e tudo que engloba ele, tá, gente? Também trabalhamos um tema bem polêmico, né? Os tipos de violência. Vimos aí que são muitos tipos de violência que o idoso, que a criança ela pode sofrer. E a importância da gente estar apoiando esses nossos idosos, essas nossas crianças e denunciando. Nós também temos papel de vigilantes, de cuidados, né? De estar ali também como pessoa, não apenas num trabalho. Então, não deixar lá. Ninguém quer perder o emprego, ninguém quer sair do emprego, mas se a gente vê alguma cena, se a gente vê alguma agressão, é nosso dever também estar lá denunciando e prezando pelos direitos desse paciente, tá? Então, olha, vimos muita coisa. Aí, como é que vamos trabalhar então, né? Já que a gente revisou o módulo inteiro, eu vou pegar lá questões, várias questões de vários capítulos que a gente trabalhou e vou trazer para vocês no exercício, para vocês trabalharem de maneira aí conjunta. Então, eu quero que vocês eu quero que vocês respondam, vocês vão responder para mim várias questões, né? O exercício dessa semana vai ser sobre questões que já passaram, as que vocês mais erraram. Vou botar lá de novo para ver aí se vocês conseguem acertar agora, tá? Então, vai ser aí uma mescla de questões de cada capítulo que vocês trabalharam, certo, gente? Capítulo maravilhoso, foi um prazer dar esse capítulo para vocês. Nosso próximo módulo é, como eu já falei, deixa eu me aumentar aqui para falar melhor com vocês. Nosso próximo módulo, como eu já falei, é de noções de enfermagem, tá? Então, venham preparados, terminem o módulo, deixe todo prontinho esse pra gente já começar o novo, ó, com todo o gás e com conteúdo em dia, tá bom, minha gente? Então, beijo, estudem, e nas dúvidas, ó, podem me procurar, que a gente retira essa dúvida na hora, tá? Cheiro, gente, boa semana!